E aí, segundão? Falei que eu voltava aí? Estamos testando ainda, tá? Aquele esquema novo ali. Estamos hoje, nesse segundo vídeo, demos esse enquadramento um pouquinho diferente aí, né? Pra gente ver essa paradinha, se fica melhor ou pior do que a gente fez no vídeo anterior, tá bom? Depois deixa até vocês comentarem um pouquinho aí. Mas vamos aqui ao que interessa, né? Nós tivemos então os exercícios marcados. Nós já resolvemos os exercícios da página 50. Nós resolvemos os exercícios da página ali 50, 51 e 52. Agora nós vamos resolver os exercícios da página 69, 70 e 71, que são da parte de calorimetria, tá? Então, sem perder tempo, vamos a eles? Isso aí, né? Vamos começar então aqui da questão número 28. Lembre-se, eu não passei todas as questões, não. Eu passei 28, 29, 30, depois eu pulei para 33, 32, 33, 34, 35, tá? Então teve um ou dois exercícios que naquela lista direto da página que eu não passei não, tá bom? Mas aqueles que nós passamos, vamos corrigir todos agora, tá bom? Vamos começar na questão número 28 então. Na questão 28 a Terra recebe luz do Sol, né? Não atinge temperaturas tão altas assim, ao contrário da Lua. Na Lua, a face iluminada pelo Sol, ou seja, a face recebendo a luz do Sol, pode chegar a centenas de graus Celsius, tá bom? Só que aqui na Terra tem os oceanos, como ele fala aqui, né? Tem os oceanos aqui e tem a atmosfera, que podem ser considerados como reservatórios térmicos, ou seja, caras que mantêm o calor ou que retêm a saída do calor, tá? Então, essa ideia está ligada ao quê? A ideia de reservatório térmico está ligada a que fato? Está ligada à capacidade de ceder ou absorver calor mais dificilmente. Essa ideia está ligada ou à própria substância, no caso do calor específico, ou quando você tem um monte da substância, passa a ter uma outra característica física chamada capacidade térmica. Ele não fala aqui da água e do ar, ele fala aqui, ó, oceano, um monte de água, e a atmosfera, um monte de ar. Como ele está falando em grandes quantidades, deixa de ser calor específico e passa a ser capacidade térmica. Então a capacidade térmica aqui é a resposta correta. A elevada capacidade térmica da atmosfera e também dos oceanos permite uma distribuição mais uniforme de calor e não atinge temperaturas nem tão altas quanto centenas de graus positivos, nem tão baixas quanto centenas de graus negativos, como acontece na Lua, por exemplo, aonde a luz do Sol bate e onde a luz do Sol não bate. Opção correta, então. Letra B, não é? Ok. Questão 29 agora. Na questão 29, ele diz para considerar as seguintes afirmativas relacionadas ao calor específico e capacidade térmica. E aí, sobre essa afirmativa, podemos dizer o quê? Bem, para este, eu vou precisar lembrar da fórmula. Então, vamos lá. A fórmula de capacidade térmica calor específico. Quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Quantidade de calor é capacidade térmica vezes variação de temperatura. Logo, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Tá? Vamos usar principalmente a última fórmula, essa aqui. Beleza? Então, primeiro, os corpos A e B podem ter a mesma capacidade térmica e valores de calor específicos diferentes. Claro, você compensa a diferença do calor específico com uma diferença oposta na massa, para ajeitar isso e dar a mesma capacidade térmica. Ok. Segunda afirmativa. Os corpos A e B podem ter o mesmo calor específico, mas podem ter capacidade térmica diferente? Certamente. Se A e B tiver C1 e C2 igual, mas as massas forem diferentes, o resultado final do calor, capacidade térmica, desculpem, vai dar diferente. Então, ok, também. Os corpos, terceira afirmativa, os corpos A e B podem ter o mesmo calor específico e a mesma capacidade térmica? Sim, né? Basta ter exatamente a mesma massa e o mesmo calor específico.
Mesmo calor específico, mesma massa, a multiplicação vai dar exatamente igual nos dois casos, no A e no B. Então, ok também. Por causa disso, todas as alternativas estão corretas, o que corresponde então à afirmativa ou à alternativa letra C. Então, letra C é a resposta correta dessa questão. Beleza? Vamos então à questão número 30. Na questão 30, ele diz o que ali? Que a água apresenta calor específico muito alto em relação à maioria das substâncias, sendo o calor específico da água igual a 1,0 grau Celsius. Essa é uma das razões porque a areia em torno da piscina, melhor que dissesse a areia da praia, mas enfim, vamos lá. Essa é uma razão porque a areia em torno da piscina fica mais quente do que a água, ainda que a quantidade de energia solar recebida do Sol, né, seja a mesma para os dois. Tá? Então, se o calor específico da areia vale 0,20 calorias por grau Celsius, considerando a mesma massa de água de areia, podemos afirmar que a variação de temperatura sofrida pela massa de areia para a mesma quantidade de energia recebida pela mesma massa de água seja igual a quanto? Veja o que ele está falando. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Isso é para dizer quantas vezes mais a temperatura da areia vai subir em relação à temperatura da água quando receberem a mesma quantidade de calor, tá? Tendo calores específicos diferentes. O calor específico funciona da seguinte maneira. Quanto menor o calor específico, mais a temperatura sobe na troca de calor. Beleza? Repara que o calor específico da água está ali, ó. É 1 caloria por grau Celsius. E repara o calor específico da areia está aqui, ó. 0,20. 1 é 5 vezes mais alto, maior do que 0,20. Só aí você já matou, né? Como 1 vale 5 vezes mais, a variação de temperatura vai ser 5 vezes menos. Então, a água ela vai ter uma variação de temperatura 5 vezes menor do que a areia, porque o calor específico da areia é 5 vezes menor do que o da água. Ou seja, a temperatura da areia vai subir 5 vezes mais. 5 vezes, a única alternativa que fala sobre isso é a alternativa letra D de dedo, que é a correta nesse caso. Ok? Se você quisesse fazer com contas, dá para fazer? Claro que dá. Mas aí teria que fazer então aquela formulazinha, quantidade de calor, opa, peraí, massa, calor específico, variação de temperatura, e aí teria que modificar rapidinho a equação aqui, ó, calor específico, o que estava lá, massa e variação de temperatura passam para lá, tá? É como ele tem o mesmo calor específico, né? Lembra? Então, a mesma coisa que eu fiz com calor específico, eu posso fazer com massa e eu posso fazer com variação de temperatura. Como é que ele está falando de variação de temperatura? Ó, variação de temperatura, calor específico, viu? Está no mesmo aqui, viu? Só modifiquei aqui o carinha, mas está na mesma posição. Então, aí você vê a quantidade de calor, é a mesma, então corta dos dois. Você vê a massa, é a mesma, corta dos dois. Toda a diferença vai estar entre calor específico. Não é necessário se você compreender o que é o calor específico. Então a gente matou a questão só no raciocínio, ok? Dá para fazer isso? Claro que dá, claro, tá bom? Se você não tiver ainda atingido esse nível, o que não quer dizer que você é burro, nada disso, só que você não está com a matéria tão bem aprendida assim ainda, ok? Então aí nesse caso vai para a fórmula que é mais garantida, tá bom? Vamos então à questão número 32. Vamos lá? 32. Ele diz que, segundo a previsão do tempo do climático CPTEC, né, a precipitação média anual em Manaus, ou seja, a quantidade de chuva, é de 2.000 litros, 2.200 litros por metro quadrado. Então, em Manaus, por ano, não é por dia, não é por mês, por ano, em um quadradinho de 1 por 1, ou seja, 1 metro quadrado, caem 2.200 litros de água todo ano. É água pra caramba, né? 2 caixas basicamente de água. 2 caixas d'água, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? A variação da temperatura média mensal da ordem de 2 graus Celsius. Então a temperatura aumenta, mas diminui, mas sempre na casa de 2 graus. Muito bem. E aí a massa específica da água é 1 kg por litro, que é a densidade. E o calor específico 4,2 joules. Olha aqui a unidade de medida, ó, joule por quilograma grau Celsius. O que significa isso? Unidade de medida do sistema internacional. Tá?
Ele quer saber qual é a quantidade de calor em joules necessária para aquecer 2.200 litros de água em 2 graus Celsius. Então vamos ter cuidado aqui para separar os dados corretamente, tá bom? Vamos lá? Olha os dados que foram passados para nós. Ó, 2.200 litros. 2.200 litros de água, tá? Esse aqui é o volume da água. A densidade da água é 1 kg por litro. Se são 2.200 litros e cada litro pesa 1 kg, os 2.200 litros vão render uma massa total de 2.200. Ok? Muito bem. Calor específico. 4,2, 10 elevado ao cubo, joule por quilograma, grau Celsius. Que podia ser Kelvin perfeitamente. Tá? E a variação de temperatura, 2 graus Celsius. Que podia ser 2 Kelvin também, do mesmo jeito. Porque a variação de temperatura para a escala Celsius e Kelvin é a mesma. Bom? Então, ele quer saber qual é a quantidade de calor que vai ser absorvida, ou que poderia ser absorvida para esses caras aumentarem de temperatura. Esses caras são as moléculas de água. Então a água vai consumir quanto calor para poder aumentar em 2 graus a sua temperatura. Bom, que macete nele, né? Tá? Quantidade de calor então. Que massa, olha a massa lá, 2.200. Calor específico. 4,2, 10 elevado ao cubo. E a variação de temperatura? Só 2. Tá? Quando você fizer esse cálculo, o 10 ao cubo vai ficar aqui do ladinho. Aí você vai multiplicar 2.200 por 4,2 por 2. Eu vou fazer aqui porque eu já fiz essa multiplicação antes, tá? Dá 18.480. Pode conferir se você quiser, tá bom? 2.200 multiplicado por 4,2 e depois multiplicado por 2, dá isso aí. Tá ok? Aí então, finalizando isso aqui, ó, para ficar de maneira correta na notação científica, porque aqui ó, tem a notação, mas lá também tem a notação. Tá? Então assim, vamos ajeitar, né? Vamos botar aqui a vírgula e aí andar aqui quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Essa quantidade de casas decimais vai ser somada aqui. Então, a maneira correta de escrever isso é 1,848, aquele zero some, multiplicado por 10. Já tinha 3 casas decimais, com mais 4, 7 casas decimais. Isso medido em joules, porque está tudo em unidade do sistema internacional. Opção correta, então, a alternativa correta qualquer, olha a letra E. 1,85 arredondando dá, tá? Porque esse 8 aqui, ó, tá vendo? 48 é mais próximo de 50. Letra E é a resposta correta. Ok? Beleza? Vamos então à questão número 33 para a gente poder dar um andamento de seguimento aí, tá? Questão 33 então. Ele diz que tem uma vespa que resolve atacar a colmeia de abelhas aparentemente inofensivas. No entanto, para se defender, as abelhas formam uma bola ao redor dessa vespa, né, compacta, e são capazes de levar a temperatura corporal de 35 graus Celsius para 48 graus Celsius. E essa temperatura é fatal para a vespa morre. Tá? Verificou-se que são necessários 405 joules para que a vespa atinja a temperatura de 48 graus Celsius. E que cada abelha é capaz de oferecer 0,81 joules. Qual é o número mínimo de abelhas necessário para matar a vespa? Bom, nessa questão aqui é muito mais uma questão interpretativa, regra de 3, do que necessariamente uma questão onde a gente vai usar Q igual a MC nota T. Que olha só, ele diz aqui que as abelhas vão formar uma bola ao redor da vespa, uma quantidade N de abelhas. Tá? Então, o que ele fala? Que a quantidade de energia total vai ser 405 joules para isso. Tá? Cada abelha fornece, total, né? Cada abelha fornece uma quantidade de 0,81 joules. Tá? Ok? Então veja, para que a vespa atinja essa temperatura é necessário isso tudo.
cada abelha vai dar 0,31. Então, na verdade, acabou, cara. É só você ver a quantidade que vai dar de abelhas, quantos que você vai ter que juntar disso para formar aquilo lá. Então, na verdade, o número de abelhas vai ser simplesmente uma divisão entre os 405 e o 0,81. Não tem necessariamente a ver com quantidade de calor igual a massa, calor específico, variação de temperatura. E aí, quando você fizer isso, você vai achar um valor que já é a resposta, que neste caso aqui são 500 abelhas. Simples assim, tá vendo? Ah, mas aí ele deu uma variação de temperatura aqui, sacanagem, não usou. Às vezes o problema faz isso, tá? Mas está resolvido. Não só está resolvido, como a opção correta está aqui, ó. Letra C. Ok? Então, problema encerrado, tá? Às vezes você tem que ficar atento, porque o problema tem soluções mais simples do que aquela que você está procurando. Tá bom? Vamos então à próxima questão 34. Vamos lá? Questão 34, outra questão também que não é difícil. Quando você vê ali, define a capacidade térmica do corpo, como sendo a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e a variação de temperatura que ele sofre. Tá? Beleza. Um corpo tem capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius. Já é o valor de C. Recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, uma taxa constante de 50 calorias por minuto. E aí ele sofre variação de temperatura igual a quantos graus? Veja o que ele quer. Usar aquela fórmula ali. Só que para usar aquela fórmula ali eu preciso de quantidade de calor e de variação de temperatura. Quantidade de calor já tem. Tem? Não, não tenho. Esse que é o detalhe. Os valores que ele me dá. Vamos lá. Capacidade térmica 25. Então esse carinha aqui, ó, vale 25. Ok? O que ele quer perguntar é exatamente esse cara aqui, ó. Vale quanto? Tá? Aí então preciso saber quanto vale a quantidade de calor. Nesse caso aqui, o valor que ele me deu aqui, ó, recebe de uma fonte, opa, potência térmica, 20 minutos, uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Então a fonte tem 50 calorias por minuto. Ela é capaz de liberar calor nessa razão. E ela fica operando por 20 minutos. Ok? Então, nesse período, se em cada minuto ela é capaz de oferecer 50 calorias, em 20 minutos ela vai ser capaz de oferecer quanto no total? Aí que vem a quantidade de calor, nesse caso vai ser a potência vezes a variação de tempo, não de temperatura, esse tempo. Tá? Então, simplesmente 50 vezes 20, que vai dar 1000 calorias. Ok? Então, finalmente, como eu quero aquela fórmula para achar variação de temperatura, eu vou dar uma invertida nela. Quantidade por variação de temperatura, então eu vou dar uma invertidazinha nela, vou passar a temperatura para lá, ó. Variação de temperatura vai ser simplesmente a quantidade de calor dividido pela capacidade térmica. E aí, quando você fizer esse cálculo, a variação de temperatura vai dar, cadê? Ó, as 1000 calorias, dividido pelos 25 calorias por grau Celsius, o que vai me dar um total de 40 graus Celsius de variação de temperatura. Opção correta é a letra B. Ok? Show, né? Beleza? Sem perder muito tempo, vamos para a questão 35 agora. Questão 35. Então, nós temos ali o calor necessário para fazer com que uma tonelada de gelo a menos 50 graus Celsius transforme-se em pressão normal em água líquida. Quanto vale essa quantidade de calor? Repara o que ele quer fazer, tá? Porque esse problema não parece, mas tem duas partes. Olha, primeiro, o gelo. Está a menos 50 graus Celsius. Aí ele vai querer transformar isso em água. Ok? Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó, essa transformação. E essa água, olha como diz ali, ó, em água líquida, que está no mínimo a 0 graus Celsius. Então vamos botar aqui a 0 graus Celsius. Qual é o problema?
O problema é que o gelo, aquela temperatura ali, ele não se transforma em água diretamente, porque ele vai começar a transformar-se em água quando atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, antes de ele derreter, ele vai ter que ser aquecido para chegar até 0 graus Celsius. Tá? 0 graus Celsius. Ainda é gelo aqui. Ou seja, eu vou ter parte 1 e vou ter parte 2 nesse negócio. Eu tenho então duas partes. Tá ok? Na primeira parte, deixa eu botar os valores aqui. Tá? Que valores eu vou usar na primeira parte? A primeira parte é um aquecimento. Ou seja, eu vou usar calor específico e massa. Calor específico é 2 vezes 10 ao cubo. E a massa, como ele fala lá em cima, 1 tonelada. Ou seja, 1000 quilogramas. Já botei em notação científica, porque o outro ele colocou em notação científica. Tá? Então aqui tem uma fusão para acontecer. E essa fusão acontece com a temperatura em 0 graus Celsius. Tá aqui, ó. Tá? E, então não vai ter mudança de temperatura. O que vai ter é calor latente aqui, ó. Calor latente 3.3, 10 elevado a 5 joules. Okay? A única coisa que tem que atentar aqui, além daqueles valores que nós colocamos ali, é que a temperatura do gelo vai de menos 50 até 0 graus Celsius. Então ele sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Deixa eu botar um delta aqui mais caprichadinho. Pronto, beleza. Tá? Então são esses valores e nessas partes que a gente vai usar. Então vamos lá. Vamos calcular então a quantidade de calor na parte número 1. Como é um aquecimento, massa, calor específico, variação de temperatura. Então a quantidade de calor que ele vai trocar na parte 1 vai ser o valor da massa, que nesse caso é 10 ao cubo. Calor específico, que é 2 vezes 10 ao cubo. E variação de temperatura, que é 50. Então a quantidade que ele vai receber na parte 1 é, olha, 10 ao cubo, vai fechar 10 elevado à sexta potência. Porque nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter aí multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 3 mais 3, 6. Beleza? 2 vezes 50 vai dar 100. Então a gente ainda vai ter mais duas casas decimais para acrescentar, ó, tá vendo? Duas casas. Então na verdade esse número vai virar 1 vezes 10 elevado a 8. Essa é a quantidade de calor que ele absorveu só na parte do aquecimento. Agora vamos calcular a quantidade de calor que ele recebeu na parte da fusão do gelo, tá? Que é a quantidade número 2. A fórmula é mais facinha, né? M vezes L, tá? Então a massa ali vai ser 10 ao cubo e o valor ali vai ser 3.3, 10 elevado ao cubo. Isso aqui é bem mais fácil, porque o 3,3 está sozinho, então vai dar 3,3 e o 10 com o outro 10, aqui é 10 ao cubo, mas aqui é 10 à quinta. Eu botei errado, né, gente? Aqui, ó, 10 à quinta. E aí a parte dos 10, 10 ao cubo, 10 à quinta, multiplicação, repete a base, 10, soma os expoentes, hein? 8 joules. Na primeira parte, ele absorveu 1 vezes 10 a 8. Na segunda parte, ele absorveu 3.3 10 a 8. Qual que vai ser então o total do calor absorvido? Vai ser 1 vezes 10 a 8 mais 3,3 10 elevado a 8. Como as notações científicas têm a mesma base 10, o mesmo expoente, eu não preciso mexer em nada, só somar os números da frente. Então vai dar 10 elevado a 8 não se altera, 3.3 com mais 1, 4,3 vezes 10 elevado a 8 joules. Essa é a resposta final. E esta, letra C, é a alternativa correta. Tá? Beleza? Esse aqui foi um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, tá vendo? Dá para fazer, tá bom? Vai devagar, vai no seu tempo, mas consegue chegar no final. Tem umas coisas de matemática chata, né? Multiplicação de potência, divisão de potência.
com jeitinho dá para lembrar das coisas, tá bom? Vamos então passar para a questão número 36, tá bom? Questão 36 tem o ponto de fusão da prata, que é 961 graus Celsius, e seu calor latente é 21 calorias por grama grau Celsius. Desculpa, 21 calorias por grama só. Veja esse valor, note bem. A caloria ali, ó, 21 calorias por grama. O que significa isso? Quer dizer que a prata, quando chega na temperatura de fusão dela, que é 961 graus Celsius, precisa ganhar 21 calorias para que cada 1 grama da prata derreta. É isso que quer dizer, tá bom? Então aqui são necessárias 21 calorias para 1 grama de prata derreter quando chega na temperatura de 961 graus Celsius. É isso que quer dizer o calor latente, no caso da prata, tá bom? Muito bem. E aí vem as afirmativas. Vamos analisar as afirmativas, dizer quais são as corretas e dizer quais são as incorretas, basicamente. Tá bom? Então vamos à alternativa 00, afirmativa que diz que para elevar a temperatura de 10 gramas de prata de 0 a 961 precisa fornecer 210. Os 21 aqui não tem nada a ver com variação de temperatura, tem a ver com fusão, mudança de estado físico. Então ela é falsa, está fora. Vamos a 1. Para fundir 21 gramas de prata é necessário fornecer 961 calorias. Não, para fundir 1 grama de prata 961 é preciso 21 calorias. Ou seja, ele inverteu ali os, como vocês dizem, ele inverteu os bagulho todo ali, né? Então, falso. Tá fora também. Na 22 ele diz que para que 1 grama de prata sólida 961 se transforme em prata líquida é preciso fornecer-lhe 21 calorias. Fechou! Muito bem. É exatamente esse o significado dos 21 calorias por grama. Verdadeiro. Tá? Vamos lá no 33. Ele diz ali que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama é necessário fornecer 21 calorias. Mais uma vez, os 21 calorias por grama ali tem a ver com mudança de estado físico, não tem nada a ver com variação de temperatura. Falso. E finalmente, ele diz ali que na 44, 1 grama de prata sólida a uma temperatura menor do que 961 necessita mais do que 21 calorias para transformar-se inteiramente em prata líquida. Veja o que ele afirma. Se a temperatura da prata for menor que 961, vai precisar de mais do que 21 calorias para 1 grama de prata derreter. É verdade isso? Claro que é. Porque na mesma forma que nós fizemos com o gelo aqui no exercício anterior, no 35, vai precisar esquentar, aumentar a temperatura até chegar a 961. E só depois começa a derreter. Depois que começa a derreter, aí sim, vai precisar de 21. Mas é a quantidade de calor que precisou antes para poder levá-lo até a temperatura de 960 graus. Entendeu? Então precisa de mais um pouquinho. Então aqui também é verdadeiro. Ok? Então as verdadeiras são somente as afirmativas 2, 2 e 4, 4. E as falsas são as afirmativas 0, 0, 1, 1 e 3, 3. Show? Beleza? Vamos então à questão número 37 agora. Questão 37. Estou toda hora fazendo isso, vou fazer mais uma vez. Desculpa aí, tá, pessoal, pelo tamanho da fonte. Se não der para você ver, acompanha comigo pela apostila, tá bom? Mas vamos ler a questão 37. Então ele diz que tem 1 grama de material sólido, né, de 10 gramas de massa, é aquecido e sofre uma transição de fase para o estado líquido. Então aqui, ó, nesse gráfico, essa parte aqui representa o estado sólido, essa parte aqui representa o estado líquido e a parte intermediária, que é essa aqui, representa o derretimento ou a fusão do material. Tá bom? Muito bem. Esse gráfico mostra o comportamento da temperatura em função da quantidade de energia térmica. Temperatura aqui e aqui a energia térmica que nós geralmente apresentamos como a letra Q de quantidade de calor. Ele representou como letra E de energia térmica, mas dá no mesmo. Olha a unidade de medida. Caloria, tá vendo? Então a mesma coisa que Q. Só mudou um pouquinho. Bom, muito bem. O que ele quer saber? Qual o valor do calor específico do material e qual o valor do seu calor latente. Calor específico do material onde? No estado sólido, porque aqui tem o estado sólido ali e tem o estado líquido ali. Estado sólido e estado líquido, cada vai ter
valores de calor específico diferentes. Por isso que ele quer o calor específico no estado sólido. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer usando, obviamente, duas fórmulas. A equação da quantidade de calor quando a variação de temperatura, calor sensível, e a equação da quantidade de calor quando tem mudança de estado físico, calor latente. Tá bom? Então vamos separar em duas partes. Eu vou identificar duas partes do gráfico que a gente vai precisar usar. Parte 1, que representa a mudança de temperatura do estado sólido. E a parte 2, que representa a mudança de estado físico, sólido para líquido, no caso a fusão. Tá bom? Então vamos lá. Parte 1 e parte 2. Vamos fazer aqui separadamente. Tá bom? Na parte 1 é o aquecimento do sólido. Então eu tenho massa de 10 gramas. E aí os outros valores eu vou ter que tirar do gráfico. Ok? Por exemplo, aqui, ó. No estado sólido, a temperatura foi de menos 10 a 0, o que significa que isso representa a variação de temperatura. E de menos 10 a 0, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Ok? E a quantidade de calor é representada aqui, ó. Quantidade de calor da parte número 1. Ok? Vai de 0 até 50, o que significa que a quantidade de calor aqui, ó, foi de 50 calorias. Número 1, a massa é isso. E aí, com esses valores, nós podemos calcular o calor específico. Ó, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Invertendo a equação, calor específico vai ser a quantidade dividido pela massa vezes a variação de temperatura. E aí, quando eu substituir os valores ali, vai ficar 50 dividido pela massa, que é 10, vezes a variação de temperatura, que é 10. Tá? Então, o calor específico vai ficar 50 por 100, que vai dar 0,5 calorias grama grau Celsius. Só com 0,5 já é possível afirmar qual é a correta? Olha, já é possível, rapaz. Somente uma das alternativas tem 0,5. Que beleza, não vou nem precisar fazer a segunda, hein? Ó, então já sabemos ali. A alternativa correta é a letra C, tá? Então não precisa fazer o segundo cálculo. Eu vou fazer apenas por uma questão de esclarecimento, tá bom? Mas já determinamos qual é a alternativa correta. Na segunda parte, que é a fusão, eu vou ter aqui, ó, olha só, uma quantidade de calor envolvida, 2, isso, que vai de 50 a 100, ou seja, a quantidade envolvida na segunda parte também é 50 calorias. Mas ele falou ali para nós que a massa do sujeito é 10 gramas. Então, quantidade de calor na parte 2 vai ser igual a massa vezes o calor latente, o que significa que o calor latente vai ser igual a quantidade 2 dividido pela massa. Deixa eu botar aqui quantidade 1 que eu não tinha colocado naquela hora. Isso. Ok? Então aqui, só confirmando o que a gente já sabe, ó, 50 dividido por 10, e isso vai dar 5 calorias por grama. Como tinha que ser mesmo, que é para confirmar que a resposta correta é a letra C. Tá bom? Então esse cálculo aqui de cá não precisava fazer porque a gente já tinha determinado que era correto. Mas fizemos apenas uma questão de esclarecimento. Tá bom? Sem perder tempo, vamos para a questão 38, tá, pessoal? Tá apagando aqui. Então, questão 38, nós temos aí que é dado uma curva de aquecimento de 600 gramas de uma substância pura inicialmente sólida. Ó, então passou ali do estado sólido, tá vendo? Para o estado líquido aqui. E no meio tem a fusão ali. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente recebe o calor de uma fonte de potência constante de 420 watts. Então veja o que está dizendo. 420 watts é a potência dela. Tá bom? Considerando um calor igual a 4,2 joules, analisa afirmativas corretas. Vou ter que analisar uma por uma, então vou ter que pegar os valores ali de uma por uma. Tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer ali, porque a gente vai precisar, é tratar esse carinha aqui. Ó, a potência ali é 420 watts, o que significa 420 joules por 1 segundo. Tá bom? Como uma caloria 4,2 joules,
Quando eu dividir por 4,2 para passar para calorias, essa potência vira 100 calorias por segundo. Ok? Então essa potência térmica é de 100 calorias por segundo, o que significa que quem está cedendo calor está cedendo calor a 100 calorias a cada segundo. Beleza? Isso vai facilitar para a gente entender o restante das coisas ali. Então vamos às afirmativas. São 5 afirmativas. 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Vamos a 0, 0 primeiro. Afirmativa 0, 0. Durante 4 minutos de fornecimento de calor, a energia cedida foi de 2,4 vezes 10 elevado a 4 de calorias. Olha lá, falei? Tá vendo? Já é a primeira armadilha. Então, se eu tenho num tempo de 4 minutos, ou seja, 240 segundos, ok? Então, a quantidade de calor vai ser potência vezes tempo, que vai ser 100 vezes 240. Então, a quantidade de calor vai ser 24 vezes 1, 24, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Que é 2,4 vezes 10 elevado a uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas de calorias. 2,4 vezes 10 elevado a 4 calorias. Tá correto. Verdadeiro, rapaz. Oxe. Próximo então. Ele diz ali que na fase sólida o calor específico da substância é 0,20 caloria por grama grau Celsius. Calor específico. Vamos aproveitar a fórmula que a gente transformou na questão anterior, tá bom? Calor específico. Quantidade de calor, massa, calor, variação de temperatura. Desculpe aqui, ΔT. Isso. Na fase sólida. Então na fase sólida tem aqui, ó. Olha só. O tempo em minutos. E aqui eu tenho a variação de temperatura. Então a variação de temperatura aqui, ó, foi de quanto? De menos 30 até 20. Então essa variação de temperatura aqui, ó. Ih, rapaz, tá ruim de sair. Essa variação de temperatura aqui, ó, foi de 150. E o tempo aqui, ó, foi de 1 minuto e meio, ou seja, 90 segundos. Tá? Então aqui eu vou botar potência vezes tempo, seguindo essa equação aqui, ó. Ok? Que serve para qualquer uma. Vou botar aqui. Essa aqui é 2, 2, essa aqui é 0, 0, aqui é 1. E a massa. Cadê o valor da massa? Vezes variação de temperatura. Então o calor específico aqui vai ser 240, não, 100, peraí, 240 não, isso. Tempo 90 segundos, que vai ser dividido pela massa, que é 600, e pela variação de temperatura, que foi 150. Beleza. Tem um monte de zero para cortar ali, não é? Um monte de zero. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? 9 vezes 1, 9, e aqui vai dar 90. 90, opa, 0,1. Calor específico na fase sólida é 0,1. Então, não é 0,20? Falso. Vamos então para a próxima. Isso vai dar um trabalhinho, hein? 2, 2. Na 2, 2 ele diz o quê? Que na fase líquida o calor específico é menor do que na fase sólida. Não precisa, deixa eu ver aqui se eu não vou falar besteira. Se o gráfico fosse um pouquinho maior, não precisaria a gente analisar o valor numérico. Bastaria analisarmos aqui, ó, a inclinação. Uma pena que o gráfico não é grande aqui nessa parte. Então a gente vai ter que analisar numericamente por causa disso. Porque aí, maior inclinação significa baixo calor específico. Menor inclinação significa alto calor específico. Entendeu? Mas infelizmente aqui não vai dar para ver isso. Vamos então ali analisar matematicamente. Aqui nessa fase sólida, aqui fase líquida aqui. Então nessa fase líquida, olha, 3 para 4 minutos. Qual foi o tempo aqui? Foi 60 segundos. E aí a variação de temperatura aqui, ó, foi de 120 até 70. Então nesse caso aqui a variação de temperatura, esse teta não está sendo de nenhum jeito nenhum, foi de 50. Então aqui nesse 2,2 vou usar a mesma equaçãozinha que eu usei aqui,
Já vou sair substituindo, tá? Ó, potência vale 100. Tempo vai valer 60. Massa vale 600. E variação de temperatura, lá foi 50. Agora vamos cortar zeros. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 com 1, 2, 3 e 6 com 6. Opa! Então, o calor específico ficou 1 sobre 5. E 1 sobre 5 dá 0,2 calorias por grão Celsius. 0,2 é menor do que 0,1? Não. Falsa, 2 também. Tá acabando essa aqui. Vamos lá. 3. Então a 3 ele diz que no estado líquido a capacidade térmica da amostra se divide caloria por grau Celsius. Capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade dividida pela variação de temperatura. A quantidade está aqui em cima, que está na fase líquida de novo, tá vendo? Na fase líquida, então, vai ser 100 por 60 e a variação de temperatura foi 50. Aí vai cortar o zero daqui com o zero daqui, então essa capacidade térmica vai dar 600 aqui dividido por 5, porque vai dar 120. Verdadeiro. E finalmente, na 4.4, o calor latente da fusão da substância é igual a 15 calorias por grama. Como é que eu faço o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor dividido por... quantidade de calor dividido por massa. Ok? A quantidade de calor aqui sempre é um problema, porque tem a potência e tem o tempo, mas não tem quantidade de calor direto. Tá? A potência foi de 100 calorias. O valor do tempo. A fusão durou quanto tempo? Olha o tempo que a fusão durou aqui, ó. A fusão durou um tempo de 1 minuto e meio, de 1,5 a 3, também a 90 segundos. Então aqui vai ser 100 vezes 90 dividido pela massa, que é 600. Mesmo que eu corte zeros, que vai dar para cortar, ok? Vai dar 90 dividido por 6, o que dá exatamente 15 calorias por grama. 15 calorias por grama lá. Verdadeiro. Então as afirmativas verdadeiras são a 00, a 33 e a 44. E as afirmativas falsas são a 11 e a 22. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Vamos para a próxima, que a gente pode perder tempo não. Então, indo para a questão 39 agora. Questão 39, né? Vamos lá. Uma pequena esfera de alumínio de 25 gramas é colocada em um corpo de 55 gramas de água a temperatura de 22 graus Celsius. O copo tem capacidade térmica desprezível, quer dizer que não influencia na troca de calor, e a temperatura final do sistema após o equilíbrio é 20 graus Celsius. O calor específico do alumínio é igual a 0,22 calorias por grau Celsius e o da água é 1 caloria por grau Celsius. Ele quer saber qual é a temperatura inicial do alumínio. Então nós temos duas substâncias, tá? Nós temos o alumínio, nós temos a água, ok? Vamos ver ali quais são os valores que foram dados de cada um. Vamos lá. Para começar, a massa do alumínio é 25 gramas, enquanto a massa de água é 55 gramas. Outra, a água tem temperatura inicial de 22 graus Celsius. Outra, o calor específico do alumínio é 0,22 e o calor específico da água é 1. Muito bem. Agora, no final, a temperatura atingida vai ser de 20 graus Celsius. O que ele quer saber? Quer saber qual é a temperatura inicial do alumínio. É uma questão de troca de calor dentro de um sistema fechado. Equilíbrio térmico. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer princípio geral da troca de calor. Quantidade de calor número 1 mais quantidade de calor número 2 é igual a 0. Quem vai ser o número 1? Massa 1, calor específico 1, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial do número 1, mais
massa 2, calor específico 2, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial do número 2, fecha parênteses, igual a zero. Aquela questão, aquela equaçãozinha compridinha, né? Então aqui é do alumínio e lá são os valores da água. Bom, substituindo então os valores aqui. O valor da massa do alumínio, 25, o valor do calor específico do alumínio, 0,22. Variação de temperatura. Temperatura final. Dessa vez ele deu. Dessa vez ele deu. Vai lá. 20 graus Celsius. Menos temperatura inicial do alumínio. Mais. Massa 2, que é da água. 55. Calor específico da água. 1. Variação de temperatura. Sim. Variação de temperatura. Final vai dar 22. Menos inicial, que é... Opa, não. Ao contrário. Inicial é que é 22, final é 20. Isso vai dar zero. Bem, agora vamos fazer o cálculo aí, né? 25 vezes 0,22, se eu não me engano, vai dar 5,5. Que multiplica 20 menos θ inicial número 1, mais 55 vezes 1, 55. Multiplicado por 20 menos 22, que vai dar 2. 2 negativo. Igual a zero. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, esse com esse e esse com aquele, 55 vezes 20 vai dar 110. Menos 5,5 θ1, opa, θ01 é igual, opa, igual não, aqui, mais com menos, menos 55 vezes 2 dá 110, é igual a zero. Aí você para analisar e percebe que aqui tem 110 positivo, aqui tem 110 negativo, morreu. Então aqui vai ficar 5,5 multiplica θ01 é igual a zero. Então pessoal, tivemos um pequeno probleminha aí. Vamos aqui então continuar só para a conclusão da questão 39 da 40, tá bom? Então, aqui nessa questão, nós paramos aqui nesse item, tá vendo? O único motivo para uma variável multiplicada por um número dar zero é se essa variável for zero. Porque dá a mesma coisa pegar o 5,5 jogando para cá dividindo, 0 dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então a resposta aqui, θ01, é igual a zero, não tem outro jeito. E aí a alternativa correta lá é a letra D de dedo, tá bom? Então nessa questão a resposta é a letra D. Vamos encerrar então aqui fazendo a questão número 40, para a gente poder encerrar por hoje? Beleza, estava apagando aqui rapidinho. Questão 40 então. Daí coloca-se uma massa de 100 gramas de gelo em um calorímetro, um capacitar térmica desprezível, calorímetro que não influencia na troca de calor, contém 200 gramas de água lá dentro a 20 graus Celsius. Sabendo o calor latente da massa do fusão de gelo, desculpa, é 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, podemos afirmar que ao atingir o equilíbrio térmico, a massa de gelo permanece em estado sólido igual a quanto? O cara pergunta o seguinte: quando coloca aquela quantidade de gelo dentro daquela quantidade de água, uma quantidade do gelo vai derreter, uma quantidade não. Então nós vamos calcular a massa de gelo que vai derreter. E aí, tirando do total, saberemos qual é a massa de gelo que não vai derreter. Como que nós fazemos isso? Fazemos isso aplicando a equação do princípio das trocas de calor. Tá? A quantidade que o gelo vai receber, o gelo que derreteu vai receber, é igual, somado a quantidade de calor que a água vai liberar, vai ser igual a zero. Muito bem. Qual é a condição que nós vamos colocar aqui? A condição que nós vamos colocar aqui é que uma parte do gelo vai derreter, vai permanecer em 0 grau. Ou seja, a água não vai ser capaz de derreter todo o gelo. Isso significa que a temperatura de equilíbrio vai ser igual a zero. Ok? Então, colocando aqui, que a temperatura final vai ser igual a 0 graus Celsius. Agora, os outros valores estão ali, ó. Por exemplo, a quantidade de gelo é massa vezes calor latente. E a quantidade de calor da água vai ser massa, calor específico, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Aí eu vou saber quanto gelo derreteu. Gente, presta atenção. Quando a água chegar a 0 graus Celsius, e é isso que eu quero que você entenda, quando a água chegar a 0 graus Celsius, vai ter derretido uma quantidade de gelo que já vai estar a 0 graus Celsius. Ou seja,
não vai ter mais troca de calor. Só há troca de calor, por quê? Porque a água está a 20 graus Celsius. Quando a água chegar a 0 graus Celsius, que a temperatura vai cair, vai fazer uma quantidade de gelo derreter. Aí vai sobrar uma água e um gelo. Todos os dois vão estar a 0 graus Celsius. Aí, entre eles, não vai ter mais troca de calor. Então, se não trocar calor com ninguém do lado de fora, vai ser eternamente aquela quantidade de gelo, aquela quantidade de água. Porque entre eles, a temperatura é 0, não vai haver mais troca de calor. Entendeu? Por isso que vai dar certo essa equação. Agora vamos aos valores. Massa é aquilo que eu quero calcular. Agora, para derreter, cada grama precisa de quantos? Lá, 80 calorias. Massa de água eram 100 gramas de água. Calor específico 1, a massa de temperatura que é 0, menos a variação de temperatura inicial, que era 20. Igual a 0. Muito bem. Então, 80 m, 100 vezes 1, 100. 0 menos 20, menos 20. Então vai dar 100 vezes menos 20. E vai dar menos 2.000. Isso é igual a 0. Espera aí. Nós demos uma erradinha aqui. Ele é 200 gramas aqui, desculpem, é 200 gramas de água. Ok. E aqui vai dar 4.000. Desculpa aí, galera, foi mal. Tá? Então aqui, ó, 80 m menos 4.000. Tá? Igual a 0. Então, 80 m vai ser igual a 4.000. E finalmente, m vai ser igual a 4.000 dividido por 80, que é igual a 400 dividido por 8, que vai dar 50 gramas. Logo, se havia 100 gramas de gelo, então, gelo ainda sólido vai ser 100 gramas menos 50 gramas. Vai dar exatamente 50 gramas. A opção correta é a letra C. Ok? Bem, pessoal, com isso nós fechamos por hoje aí, tá bom? Até a nossa próxima aula, que é amanhã. A gente se fala aí, qualquer coisa, estamos online na plataforma. Manda um recadinho pra nós aí, tá bom? Valeu, galera. Até amanhã. Tchau.